Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou Paulo Sérgio, começando mais um vídeo a partir de agora. A batalha final. A batalha não é contra seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, seus amigos. A batalha não é apenas política, social ou cristã. A batalha é espiritual. A palavra do Senhor nos fala do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater Satanás, a primitiva serpente, ou seja, o demônio. Esta batalha ela não acabou. Lá, Lúcifer foi expulso do céu por ser soberbo e querer ser igual a Deus. Mas os principados, as potestades, uma terça parte de anjos, que tornaram-se demônios, vieram para cá, para o nosso mundo material. E vivemos três batalhas. O mundo espiritual angélico combate contra os demônios, no campo espiritual de três maneiras. No inferno tem uma parte de demônios presos, no ar, na atmosfera, outra parte, e aqui na terra também. Essas três divisões estão para que possamos cada vez mais enfraquecer nossa fé e principalmente o combate. Estamos vivendo tempos que as pessoas não acreditam mais no diabo, negam a existência dele ou as forças do mal. Ao mesmo tempo sabemos que temos que lutar contra a nossa própria carne e o mundo decaído. Os espíritos maus nos rodeiam e tentam entrar de todas as maneiras. A palavra do Senhor nos fala na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Ou seja, nós temos uma luta contra os principados, potestades, anjos demoníacos que estão tentando o ser humano. Temos o nosso anjo da guarda, que nos guarda, protege, defende, mas bem sabemos que depende de nossa escolha. Depende de como estamos vivendo o mundo espiritual, como estamos amando, buscando a Deus, como estamos vivendo bem nossos relacionamentos e principalmente como está a nossa intimidade com Deus. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 nos diz assim: Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve, igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. A palavra Miguel quer dizer quem como Deus. É aquele mesmo que venceu Lúcifer, que virá em socorro do seu povo. E quem serão esses que ficarão fiéis até o final? Ninguém sabe. Mas sabemos que esses são aqueles que não negaram Jesus, que não aceitaram a marca da besta, que estão inscritos no livro. Que livro? O livro da vida. O livro da vida é mencionado também num dos sonhos de Dom Bosco, ao qual ele viu almas perdidas no inferno, querendo se salvar, mas não conseguiam mais. Estas tentavam passar para o lado de lá e tinha um livro com o qual tinha um martelo. O anjo assim respondeu: esse martelo é o julgamento divino. Na confissão, somos lavados pelo sacramento da confissão dos nossos próprios pecados. As almas perdidas não podem mais se confessar. O livro era o livro da vida, a qual era anotada todas as coisas. E bem sabemos que, quando fazemos algo bom ou mal, tudo é anotado em um livro. Só é apagado os nossos pecados no sacramento da confissão. Claro que temos a caridade como meio de expiação e purificação. O sofrimento também é outro meio, mas, por excelência, o sacramento da confissão perdoa os nossos pecados, apaga nossas faltas e nos dá a força para recomeçar. Reestrutura a alma para a luta e o combate espiritual. Se nós estamos frágeis, é porque estamos sem os sacramentos. Sem os sacramentos, nós não temos remédios, e sem remédios continuaremos doentes. Jesus é o médico dos médicos que, através dos sacerdotes, nos esperam para o sacramento da confissão. Porém, muitos de nós não nos confessamos mais porque achamos que um homem não tem poder de perdoar pecados, e de fato não tem. Mas o sacerdote ordenado recebeu em suas mãos ungidas o poder de absolver pecados em nome de Cristo e da Igreja. Muitos não acreditam mais e hoje são frágeis criaturas nas mãos do demônio. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, São Paulo nos diz que aqueles que comungam o corpo do Senhor em estado grave de pecado mortal, comungam sua própria condenação. E ele também nos diz: por isso que há entre vós muitos enfermos, e muitos até já morreram. Há dois tipos de possessão: aquela que o diabo pode dominar o corpo e aquela que ele pode dominar a alma. No corpo raramente acontece, chamamos de possessão demoníaca, mas na alma, muitas pessoas hoje já não confessam mais seus pecados e estão em pecado mortal. Aí, o inimigo roubou suas almas, assim como Judas na última ceia, que comeu o corpo do Senhor em pecado. E o que Jesus disse: o que tens de fazer, faça-o logo. Assim que Judas comeu aquele pão embebido no vinho, o diabo entrou nele, diz a palavra do Senhor. Assim sabemos que o pecado mortal é uma porta de entrada para a perdição. Claro que nós bem sabemos que todos aqueles que se arrependem encontram o perdão de Deus, mas é no sacramento da confissão que encontramos esta graça abundantemente. É a misericórdia infinita de Deus nos esperando para recomeçar nossas vidas.
A batalha é espiritual. Precisamos rezar, fazer jejum, sacrifício e pedir a intercessão de São Miguel, arcanjo de todos os anjos. Quem como Deus? É o grito do arcanjo Miguel que venceu Lúcifer e pode te ajudar a vencer esta batalha. Pegue seu rosário e junto com a Virgem Maria vamos combater o bom combate, pois com a Virgem Santíssima esmagaremos a cabeça de Satanás. O jejum acompanhado de oração tem poder de expulsar muitos demônios, e esta é a razão por que muitos de nós estamos fracos, não oramos nem jejuamos. É preciso voltar a estas práticas para vencer este duro combate. Na igreja, a divisão é constante. Cada vez mais vemos a teologia da libertação, o comunismo e tantas outras práticas que hoje estão abomináveis aos olhos de Deus. Muitos buscam carreira, muitos buscam dinheiro, sucesso, porque pregam a palavra. Muitos falsos profetas se levantam e precisamos estar atentos aos verdadeiros. Os que proclamam Jesus são humildes e obedientes à igreja, mas acima de tudo, obedecem a Deus, fazem o que Deus manda. Não vivem de aparência, mas vivem da essência. São aqueles que lutam contra o pecado e dão testemunho da verdade, que não temem ser perseguidos por dizer a verdade, custe o que custar. Infelizmente, o comunismo está instalado também dentro da igreja, mas não irá destruí-la, pois o próprio Cristo disse a Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão vencê-la. Temos que estar preparados porque temos o joio e o trigo, mas não devemos nos separar da verdade. Por fim, o meu imaculado coração triunfará, disse Nossa Senhora. Portanto, fiquemos com a igreja verdadeira. A falsa, ela será vencida, porque Deus é bem mais do que o poder demoníaco. Quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Precisamos nos encher do Espírito Santo, pois o diabo, como disse Jesus a Santa Faustina, é capaz de se revestir até de humildade, mas nunca de obediência. Obedeça a Cristo e ao santo magistério da igreja, e você conseguirá ter luz espiritual para vencer esses últimos tempos, este duro combate espiritual e também na própria Igreja Católica. A igreja está dividida entre a Igreja Católica e a falsa igreja. A igreja verdadeira, ela combate o comunismo, o socialismo e principalmente o ateísmo, mas combate também as seitas satânicas. Muitos de nós hoje não vemos mais pregações que convencem, porém ainda temos um resto de cristãos, um resto de padres e bispos que defendem a verdade. Fiquemos com o pequeno resto. É esse resto que Deus confia a vitória final. Na sociedade, a divisão está feita com a ideologia do gênero e principalmente o feminismo, o fim da família, o pansexualismo, sexo grupal, sexo com animais, bestianismo e tantos outros meios para destruir a vida humana, o aborto, o meretrício, o divórcio, a prostituição, a fornicação, o adultério. Dom Bosco viu os jovens do oratório no inferno, ao qual ele tomava conta, e perguntou ao anjo por quê. Porque aqueles jovens viam livros maus e também tinham más companhias. Imagine hoje se você tem um falso amigo que leva você para boate, para prostituir, para bebida, para droga e para tudo que não presta. Lembre-se, o inimigo está com aquela pessoa e quer levar você para o cativeiro. É hora de decidir quem são suas companhias, dizer não ao pecado, ou você ficará num vale de lágrimas e de solidão. Amigo de verdade não traz Jesus. Amigo de verdade te leva para o céu. Afaste-se daquelas pessoas que estão levando você para o lodo e para o pecado. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Muitos preferem as cervejadas, os fins de semana estão lotados os bares, mas as igrejas estão vazias. Muitos comungam o corpo do Senhor em pecado mortal, mas os confessionários não têm mais ninguém que vá buscar a penitência e a conversão. Muitos buscam a musicalidade do mundo, os shows lotados. Muitos lugares, as pessoas estão buscando apenas a satisfação do ego e do mundanismo, mas em Cristo estão vazias. Muitos querem o amor, mas estão odiando a si mesmas. O suicídio tem aumentado. Desgraças por toda parte. Em muitos lugares, as pessoas já não têm mais paz e já não têm mais esperança. Fome, nudez, inundações, tráfico e principalmente guerras se aproximam. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. Não é o fim do mundo, mas estamos em uma batalha espiritual. A grande batalha é esta, entre o bem e o mal. E o que é o mal? A ausência do bem, dizia Santo Agostinho. Precisamos levantar hoje um exército de adoradores, voltar ao Santíssimo Sacramento, erguer vozes que clamam a Deus, largar os meios de comunicação social e viver mais uma vida espiritual e de oração, buscar na palavra nosso escudo, nossa proteção, buscar a Santa Missa como refúgio, como remédio, enquanto temos, porque em breve a Santa Missa, ela, infelizmente, em muitos lugares não será mais pública, porém não acabará, pois Jesus estará com a igreja até o fim. Mas aproveite esse tempo,
vá à missa, se dedique a Jesus eucarístico, porque muitos já o estão o abandonando. Jesus quer uma hora com você, pois ele mesmo fez isso no Getsemane. Vocês não podem passar uma hora comigo? Então adore Jesus. Busque nosso Senhor quanto tempo você tem. Gaste seu tempo com a palavra de Deus. Os divertimentos, tudo que o mundo nos oferece é passageiro. Não busque amigos da carne, busque amigos do céu. Tenha um namoro santo, um matrimônio fiel. Busque nosso Senhor com todas as suas forças, porque Ele virá para nos socorrer. Enquanto isso, o arcanjo Miguel luta combatendo o bom combate por nós. Temos a Virgem Maria, temos o arcanjo Miguel e todos os anjos e santos combatendo ao nosso favor. É hora de se levantarmos e formarmos o grande exército de São Miguel. Quem como Deus? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo para outras pessoas. Tamo juntos, conectados no céu.